Existe um momento na vida de todo homem em que ele se depara com algo maior do que ele. Maior do que sua força, maior do que sua experiência, maior até do que sua coragem. Um gigante. E não, eu não estou falando apenas de um inimigo físico. Eu estou falando de medo, insegurança, dívidas, pressão, fracasso, coisas que paralisam, coisas que fazem você duvidar de si mesmo. E a maioria das pessoas, quando encontra esse gigante, recua. Mas hoje, você vai entender por que alguns avançam. E mais importante, como você pode se tornar um deles. Na Bíblia, existe uma das histórias mais conhecidas de todos os tempos. A história de Davi e Golias. Mas o que quase ninguém percebe é que essa não é uma história sobre força. É uma história sobre mentalidade. Golias era um guerreiro experiente, treinado desde jovem, gigante em estatura, intimidante em presença. Quando ele aparecia no campo de batalha, ninguém ousava enfrentá-lo. Homens treinados, soldados preparados, todos recuavam. Todos tinham medo. Agora pensa nisso. Eles tinham armas, tinham experiência, tinham vantagem numérica, mas mesmo assim estavam paralisados. Por quê? Porque o problema nunca foi o gigante. Foi a forma como eles enxergavam o gigante. E então aparece Davi, um jovem, sem armadura, sem experiência de guerra, sem aparência de guerreiro. Aos olhos humanos, ele não tinha a menor chance. Mas havia algo diferente nele. Davi não via o problema como os outros viam. Enquanto todos diziam, esse gigante é grande demais para vencer, Davi pensava, ele é grande demais para eu errar. Percebe a diferença? A situação era a mesma, o gigante era o mesmo, mas a mentalidade era completamente diferente. Aqui está a primeira lição. Você não é derrotado pelo tamanho do problema. Você é derrotado pela forma como interpreta ele. Se você enxerga tudo como ameaça, você recua. Mas se você enxerga como desafio, você cresce. Antes de enfrentar Golias, Davi já tinha enfrentado outras batalhas. Longe dos olhos de todos, no silêncio, cuidando de ovelhas, sem aplauso, sem reconhecimento, mas foi ali que ele construiu sua confiança. Ele enfrentou leões, enfrentou ursos e venceu. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, mas aquilo preparou ele. E aqui vai uma verdade que pouca gente aceita. Os maiores desafios da sua vida vão exigir uma força que você ainda não tem. E essa força é construída no oculto, no silêncio, na disciplina diária, na repetição. Quando Davi decidiu lutar, ainda tentaram fazer ele desistir. Disseram que ele era pequeno demais, fraco demais, inexperiente demais. Mas Davi não aceitou a identidade que colocaram nele. E isso muda tudo. Porque no momento em que você acredita no que dizem sobre você, você limita quem você pode se tornar. Davi foi para a batalha com o que tinha. Sem armadura pesada, sem espada. Apenas uma funda e 5 pedras. Agora, olha isso. Enquanto Golias confiava na força, Davi confiava na precisão. Enquanto um era pesado, o outro era estratégico. E é aqui que muita gente erra. Acha que precisa ter tudo perfeito para agir. Acha que precisa estar 100% pronto. Mas Davi prova o contrário. Você não precisa ter tudo. Você precisa usar bem o que já tem. No momento decisivo, Davi não hesitou. Ele correu em direção ao gigante. Ele não esperou o medo passar. Ele agiu apesar do medo. E isso é coragem de verdade. Não é ausência de medo. É ação mesmo com medo. E então, com um único movimento, ele derrubou Golias.
Não pela força, mas pela mentalidade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o seu gigante hoje? O que tem te travado? O que tem feito você recuar? Porque enquanto você continuar fugindo, ele continua crescendo. Mas no momento em que você decide enfrentar, você começa a crescer. Talvez você não se sinta pronto, talvez você ache que não tem capacidade, talvez as pessoas já duvidaram de você. Mas isso não define o seu resultado. O que define o seu resultado é a decisão que você toma: avançar ou recuar, enfrentar ou fugir, crescer ou permanecer o mesmo. Davi não era o mais forte, mas ele era o mais decidido. E no final, é isso que separa homens comuns de homens inabaláveis. Se você quer vencer na vida, vai precisar parar de esperar o momento perfeito. Vai precisar parar de fugir dos desafios. E, principalmente, vai precisar mudar sua mentalidade. Porque gigantes não desaparecem, eles são derrotados. E talvez o que está na sua frente hoje não seja um obstáculo, seja uma oportunidade de provar para você mesmo do que você realmente é capaz. Se esse vídeo falou com você, então você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, porque aqui você não vai aprender a fugir da vida. Você vai aprender a enfrentar.